A diversidade, ela pode ser vista de diversos aspectos, né? Como se fosse aqui várias camadas de diversidade, uma camada de cebola, né? Cada indivíduo nasce único em si mesmo, né? E a cultura da diversidade é respeitar as diferenças e a valorização da singularidade de cada um. Então, lá no centro dessa cebola, a gente tem lá a questão da identidade de cada pessoa. Depois, a primeira camada, a camada primária, é a camada que vem de características que o indivíduo possui pequeno ou nenhum controle sobre elas. Exemplos aí de diversidade primária, as características de idade, PCD, raça, sexo, identidade de gênero, orientação sexual. As características secundárias já são características que o indivíduo já tem controle e pode mudar durante a sua vida. Então, religião, educação, localização geográfica. Aqui nós estamos falando mais de não organizacional, né, mas em termos de família ou comunidade, estado marital, aparência, estilo de trabalho, tipo de linguagem ou sotaque que aquela pessoa tem, seu status familiar, se é pai, se não é pai. A terceira camada é a camada organizacional, é aquela organização onde a gente se situa, né? E aí tem mais a ver com a função ou papel que cada indivíduo cumpre dentro das matrizes organizacionais que ele se insere. Então, o setor da empresa, a sindicância, o nível hierárquico que ele está, o papel dele dentro daquela empresa, a localização geográfica também influencia bastante, ocupação, os status gerencial, se ele é gerente ou se ele não é gerente, a experiência de trabalho, a própria rede de contatos dentro e a divisão do departamento onde ele se situa, né? E a quarta camada, que é a camada mais complexa da diversidade, é essa camada sociocultural, que ela envolve todos os aspectos que vêm desde lá da identidade, das características primárias, secundárias, organizacionais, e abarca também a questão de poder, visão de autoridade que aquela pessoa tem, a linguagem corporal, se ela é uma pessoa mais ligada no ser ou no fazer, se tem características mais de competição ou cooperação, como que ela atua na solução dos conflitos que aparecem, tradições que vêm de família ou da comunidade onde ela está, coisas que ela observa, o espaço pessoal, se é uma pessoa mais focada no seu indivíduo ou no coletivo, se é uma pessoa de pensamento mais flexível ou mais estruturado, né? Tudo isso, nessa camada sociocultural, ela influencia demais como a gente se comporta e como a gente se insere dentro dos nossos times de trabalho e dos nossos times de família e grupos que a gente se insere como um todo. Então, a Carambola olha para a diversidade de uma forma ampla, né? A gente não olha só para aquela característica primária, a gente olha para ela também, mas a gente olha para o sociocultural também, que é muito importante para a gente entender a origem e aonde aquela pessoa se situa e usar isso no nosso dia a dia. E um dos objetivos do nosso programa é trazer essa visibilidade ao longo dele. E para isso a gente fez algumas entrevistas com vocês ao longo da semana passada, essa semana ainda tem algumas. Vou falar um pouco sobre as características primárias de diversidade, como que isso depois se aplica dentro do programa, né? Então, idade, uma coisa bem simples, a gente está olhando para a pirâmide etária e faixa economicamente ativa aqui, a gente está olhando para a dispersão disso em termos de quantas pessoas estão em cada faixa etária, né? A gente mostrou um pouco na pesquisa da semana passada essas faixas e onde cada um se situa. Pessoa com deficiência no trabalho, né? Então a gente está olhando aqui exatamente, a gente tem uma lei de inclusão brasileira, né? Que a gente vê que muita dificuldade das empresas em cumprir e a ideia aqui, a gente vê que o número de pessoas PCD vai decrescendo conforme o nível hierárquico que elas ocupam, né? A ideia aqui também da Carambola é trabalhar com diversidade nas diversas dimensões, não olhando só para uma característica ou não. A gente está trazendo aqui mais informação para ilustrar
como é que é o mercado de trabalho para PCD no Brasil, né? Então, a gente está falando de mais de 760 mil posições para PCD, 418 mil empregados formais, então, e a dispersão aqui em termos de qual é a característica de deficiência que essa pessoa tem, né? Então, você vê que 51% das pessoas são características físicas, 23% auditivo, 10% pessoas reabilitadas, 8% visual, 7% mental e 1% múltiplas, né? Você vê que a lei de inclusão brasileira fala em 5% de funcionários para empresas com mais de 1.000 funcionários, 5% de pessoas com deficiência, né? Então, a Carambola também se propõe a ajudar as empresas a cumprir essa cota, né? E ajudar trabalhando a inclusão dessas pessoas com deficiência, que é um desafio importante. Sobre diversidade de raça, a gente olha para a característica de acordo com a classificação do IBGE, para trazer aqui a base do que a gente está fazendo, né? A teoria mais moderna enxerga a raça como uma coisa social mesmo, uma identidade que cada pessoa se identifica com aquela raça, né? E a gente trouxe um pouco dessa informação do estado que isso está hoje nos times que a gente está trabalhando aí com vocês, e no final dessa semana a gente vai trazer um pré e pós-time, né? Como que vai ficar essa dispersão antes e depois do projeto Carambola. Na parte sexual, que é muito falada também nos grupos de diversidade, né, o tal do LGBTQIA+, né, a gente está olhando para diversos aspectos que vão se combinando, né? Então, sexo biológico, que é aquele identificado no nascimento pelo médico, independe do gênero, na verdade é a coisa biológica, a gente tem feminino, masculino e intersexo, são aí intersexo é aquele que tem o aparelho reprodutivo definido dos dois sexos, né? A expressão de gênero já é como eu me expresso, né? Eu me expresso no gênero, ou como homem, como mulher, ou como não binário. Então, pode ter a ver ou não com o sexo biológico, e isso aqui geralmente se forma até os 3 anos de idade. É uma coisa muito interessante que pouca gente às vezes sabe disso, né? Então, o pessoal acha às vezes, já nasceu assim, ou não, como é que isso funciona, né? Isso é uma coisa que se forma muito cedo na vida das pessoas e é muito difícil de mudar. Essas tentativas de mudança geram disforia de gênero, que é uma coisa extremamente complexa para a vida da pessoa, né? Então, aqui a intenção é informar, né? Trazer informação. A gente pode, no final dessa semana que a gente está passando aqui de matchmaking, trazer pessoas que se expressam com gênero diferente daquele que nasceram, e aí a gente chama de pessoas transgênero, né? Isso está aqui na 4ª coluna. Transgênero é quando eu me expresso num gênero diferente do sexo biológico, e cisgênero é quando eu me expresso com uma identidade de gênero correspondente ao meu sexo biológico, né? E, finalmente, para compor esse panorama aqui de diversidade sexual, tem a orientação sexual, que é uma outra dimensão disso, que é quais gêneros aquela pessoa se sente atraída física, romântica ou emocionalmente, né? Não tem... e aí você tem assexual, que não se atrai por ninguém, bissexual, que se atrai por ambos os gêneros, heterossexual, que se atrai pelo gênero oposto, aquele que ele se expressa, né? E homossexual pelo mesmo gênero, e pansexual, que tem uma independência de gênero em relação à sua orientação sexual. E aqui tem fatores biológicos e socioculturais envolvidos. E aí, isso tudo combinado dá 32 possibilidades de expressão de diversidade sexual aqui nessa matriz, aqui, ou nesse gráfico que a gente está mostrando aqui. Então, aqui da mesma forma, a gente vai mostrar esse gráfico no final dessa semana, como era antes e como fica depois dos trios da Carambola, para mostrar como que a gente está
atuando no objetivo de aumentar a diversidade dentro das empresas que a gente trabalha. Bom, dentro desse aspecto todo, o que a gente chama de minorias aqui? A gente chama de minorias aqueles grupos demográficos cuja representação percentual no mercado de trabalho de tecnologia da informação, que é o que a gente trabalha, é inferior à representação na população brasileira. Então, um exemplo é o gênero, né? A gente tem aí mulheres representando 51% da população brasileira e no mercado de tecnologia 37% são mulheres. Outro exemplo aí é raça, né? A gente tem aí uma maioria da população brasileira se identificando como negros e pardos, 57%, e no mercado de TI apenas 42% são negros e pardos. Então, isso tudo para a gente é minoria, e aí a gente está trabalhando isso tudo na hora de fazer o matchmaking da turma aqui em relação à diversidade primária. Um conceito interessante aqui, nessa apresentação, desformou um pouco aqui no Teams. Aqui. Diversidade, equidade e inclusão e a diferença entre os três conceitos. Né? Então, enquanto diversidade é algo tangível, que a gente consegue medir, a gente conta quantas pessoas participam de cada um daqueles grupos, né? Inclusão é o senso de pertencimento, é dar voz e fazer aquela pessoa se sentir parte do grupo. E o que a gente está buscando aqui com esse projeto é fazer inclusão, né? É realmente dar voz para essas pessoas, deixar eles se expressarem e fazer com que eles sintam que estão resolvendo um problema importante de negócio do cliente, né? No caso do Itaú. Então, a questão da orientação a resultados que a gente traz, a questão da performance, é a gente trazer métricas para que eles possam sentir que estão atingindo aquilo que estão entregando, coisa que realmente faz valor. E, com isso, você consegue incluir a pessoa dentro da equipe de trabalho. E equidade é um terceiro conceito interessante, que é a consciência que as pessoas tiveram acessos e histórias diferentes, né? E que o processo de reconhecer isso e procurar corrigir o desequilíbrio é o que traz para esse panorama aqui, para esse equilíbrio desse triângulo que está aqui no centro de diversidade, equidade e inclusão. Quer dizer, para a gente conseguir fazer a inclusão, a gente também precisa conseguir dar acesso e a gente precisa também conseguir trazer ferramentas objetivas de como a gente vai medir a performance, de como a gente vai dar feedback, de como a gente vai trabalhar essa inclusão como um todo. Então, o programa que a gente busca aqui atingir é trazer um equilíbrio entre essas três dimensões de diversidade, equidade e inclusão ao longo de todo esse processo aqui, trazendo informação, trazendo indicadores, trazendo uma forma objetiva da gente trabalhar essas dimensões.